Bem, bom dia a todos. Sou Maurício Lamoura, diretor de serviços da Navita. Ao meu lado hoje está o coordenador de telecom da Navita, Daniel Oliveira. Primeiro, quero agradecer a presença de todos nesse curso sobre o planejamento de orçamento anual de telefonia. Antes de começar, gostaria de lembrá-los que vocês podem participar a qualquer momento enviando suas dúvidas pelo chat, que vamos responder no final dessa apresentação. Hoje vamos abordar a importância do orçamento para a área de telecom, como planejar um orçamento estratégico e assertivo, as 5 etapas fundamentais de um bom orçamento anual. Importância do orçamento da área de telecom. Antes de falar como planejar um orçamento adequado, vale reforçar a importância dessa iniciativa, não só na área de telecom, como também para todas as áreas de uma empresa. Mais do que definir o budget da área, o orçamento é fundamental para trazer visibilidade e também contribuir para a redução de gastos, além de ser uma ferramenta importante para um bom planejamento estratégico. Agora o Daniel vai iniciar com a apresentação. Tá, ok, então vamos reiniciar aqui a apresentação e voltando a falar um pouco aí de como que vão ser estruturados esses 5 passos, tá? Inicialmente, precisa ser elaborado a diretriz orçamentária. Tá? O que é essa diretriz? Onde consta o descritivo de como a corporação vai trabalhar durante o ano. Então, é considerado todo o consumo individual de todos os elementos que compõem telefonia, seja a parte de telefonia fixa, telefonia móvel, ramais de PABX e também os itens de transmissão de dados. Tá? Essas políticas elas são definidas de acordo com o cargo de funcionário, ela pode ser com foco em determinadas áreas, para não prejudicar, não ficar muito amarrado com relação a determinada estratégia da empresa. Tem áreas que têm um perfil de consumo maior do que a outras, então pode ser determinado dessa maneira e o momento de fazer essa determinação é na diretriz orçamentária. Segundo item importante é o mapeamento da base atual. Então, com base naquilo que nós temos hoje em inventário, tá, é traçado item a item o que tem de escopo atual e como que vão ser trabalhado isso no próximo ano. Tá? O que acontece? Tendo o parque, né, totalmente desenhado, a gente consegue estabelecer o que vai continuar em utilização para o próximo ano e como que a gente vai trabalhar. Se tem itens que vão ser cancelados, se vão ter novas entradas. Tá? É importante discriminar um a um esses itens, justamente para ver onde tem a necessidade de manter ou cancelar determinado serviço que está em desuso. Terceira etapa, ela consiste em mapear o crescimento orgânico da companhia. Em muitos dos itens, no momento de elaborar o planejamento, acaba se esquecendo das entradas necessárias para a companhia, ou seja, aumento de quadro, elaboração ou entrada de novos serviços, e isso acaba prejudicando o exercício e a criação do orçamento. Por quê? Acaba destoando se você não acrescentar esses itens, né, não quantificar esse aumento, você acaba perdendo o controle da base. Vão entrando novos funcionários ou novos serviços. Então, se você não tiver uma ideia do que está mapeado previamente, a gente acaba fugindo daquilo que foi inicialmente planejado. Esse crescimento desordenado, ele acaba justamente gerando a necessidade de contingenciamento de verbas de outras áreas, ou pode nos levar ao estouro do orçamento, estouro daquilo que inicialmente foi planejado. E aí as medidas para contorno e as soluções acabam ficando um pouco mais complexas, né? Então é importante
efetuar o mapeamento de tudo que vocês enxergam como necessário para o crescimento aí da companhia. Não necessariamente todos os itens vão ser capturados, mas nesse momento de elaboração do orçamento, é importante mapear todos os itens e requisitos básicos para seguir na elaboração do orçamento. Mapeamento dos reajustes contratuais. Muitas vezes, quando iniciamos a elaboração do orçamento, existem as diretrizes orçamentárias com relação a cortes, porém, é necessário contar sempre com aquilo que a gente já tem pré-acordado. Então, todos os contratos de telefonia, geralmente, têm aumentos por periodicidades com índices já pré-estabelecidos. Então, seja um reajuste via IST, seja um reajuste via IPCA, sempre tem um indexador, e é importante considerar o histórico desse indexador e atrelar ele dentro do seu orçamento. Não considerar ou simplesmente idealizar que a operadora vai eliminar esse reajuste, entra numa condição que foge de um planejamento seguro. A gente acaba entrando numa seara onde a gente fica à mercê das operadoras, ou seja, de quem tem a efetividade do controle do contrato. Mapeamento de projetos. Tão importante quanto os itens, levantar o escopo, ter controle da base e também dos reajustes, é mapear todos os projetos que a companhia pretende implementar no próximo ano. E esses projetos compreendem tanto os acréscimos de itens à base atual, quanto os decréscimos, justamente para chegar num valor assertivo e ter um controle melhor de como chegar no número final. Por quê? A gente não pode negligenciar grandes projetos, as entradas que eles vão acontecer, os impactos financeiros que eles podem nos gerar. Assim como a saída dos serviços. Ela pode contrabalancear justamente essas entradas, que visa garantir o valor assertivo na finalização dos itens. Tá? Nessa parte de mapeamento de projetos, é importante a gente separar itens que são mandatórios, ou seja, necessidade fundamental para a continuidade do processo. Seja um incremento de um link de dados, upgrades de velocidade, itens que vão trazer melhorias para a operação e que são fundamentais para a continuidade do processo. E itens que são desejáveis, tudo aquilo que a gente quer de melhoria, mas que se não for implementado, não trará riscos ao negócio. Em cima justamente dessas variáveis, que a gente faz o controle e entende se da entrada ou não de um projeto. Por quê? Os mandatórios é necessidade básica para manter a operação, e como eu falei, os desejáveis só entrarão se tiver espaço para dentro do valor planejado para entrar dentro do negócio. Existem dentro do orçamento justamente a categorização, né, e a separação dos tipos de despesa. Isso é importante justamente para entender onde depois eventuais cortes possam acontecer. Seja em telefonia fixa, móvel, link de dados. E essa abertura é importante acontecer a nível de centro de custo. Depois de definido todos esses processos, todos os projetos, é necessário efetuar aí o acompanhamento mensal, né, identificando como que funciona as entradas e as saídas de valores por centro de custo. É importante também realizar o que a gente chama de forecast, que é o acompanhamento mensal do que foi orçado, planejado e o que está sendo realizado. Através dele, conseguimos identificar os desvios e tomar ações de contingenciamento ou ações de novos projetos visando reduzir e equalizar a diferença eventual da curva do orçado contra o realizado.
Agora a gente vai abrir aqui uma enquete, eu vou abrir aí uma consulta para vocês. Gostaria que vocês respondessem e vou abrir aí um tempo para vocês falarem. Vocês fazem orçamento anual de telefonia? Sim, corresponde àqueles que já têm controle total. Sim, mas parcialmente. Não, não, mas gostaria. Só mais 10 segundos, já vou estar finalizando aqui as questões. Ok, vou encerrar aqui essa enquete e vamos continuar aqui com o processo. Então agora eu vou mostrar, né, a divisão de o que é preciso, quais são as regras, né, e a matriz de responsabilidade de cada um dos itens, tá, para a elaboração do orçamento. A primeira, como comentei, a criação da diretriz orçamentária. Isso deve acontecer anualmente. E o que contém nessa diretriz? Plano de gestão com as políticas a serem seguidas pelas áreas, visando garantir a execução das metas propostas. O segundo item é o Comitê de Planejamento Anual, onde é executado o levantamento de todos os projetos e iniciativas da corporação para o ano base e adequação da realidade dentro do plano orçamentário. Elaboração efetiva do orçamento, com a adequação dos valores para efetuar a carga para o RP. A carga de orçamento, ela acontece anualmente e é realizada a apresentação do orçamento para todas as áreas, informando as melhorias propostas e as necessidades a serem seguidas durante o ano. O que seria essa carga do orçamento? Exemplificado todos os itens que o centro de custo vai realizar durante o ano, ou seja, ter os valores mensais, valor por linha, por usuário. Então, traz a necessidade, compartilha a carga com os centros de custos daquilo que eles vão precisar acompanhar durante o ano. Tá? Divulgação interna. Isso também acontece anualmente, com a apresentação dos relatórios de evolução para todas as áreas. Ou seja, todo mundo tem ciência daquilo que foi orçado, como está sendo realizado e eventuais necessidades de ajuste durante o ano. E as projeções sequenciais, que trazem o panorama não somente para esse ano, mas também para os anos sequentes. É importante ter essa curva evolutiva para a companhia saber onde ela vai chegar daqui a 1, 2, 3 anos. Na parte de gestão de orçamento, como que acontece esse passo a passo? A carga do orçamento detalhado, com as planilhas contendo as informações detalhadas por centro de custo, por conta contábil, do valor orçado e do valor realizado. Tá? O que seria essa planilha? Tem todos os itens, abertura item a item da companhia, seja da parte de telefonia fixa, parte de telefonia móvel, os ramais. Compreende a abertura de item a item de todos os gastos durante o decorrer do ano. Análise do centro de custos,
isso é importante executar mensalmente, fazendo a validação sobre tudo que foi lançado nas contas contábeis, nos centros de custos, se os valores orçados, carregados, cadastrados no sistema estão de acordo e se as realizações planejadas estão acontecendo. O relatório de orçado versus realizado. Ele traz um relatório comparativo a cada um dos centros de custos por conta contábil e ele vai demonstrar justamente onde existem eventuais gaps. Áreas que estão gastando mais do que o planejado, áreas que eventualmente estão gastando menos do que o planejado. A partir daí você tem ideia de como fazer eventuais contingenciamentos e como que vai acontecer as tratativas durante o ano. Tá? É importante fazer mensal justamente para que não ocorra uma curva muito grande de desnível e perceber que o seu orçamento está descolado da realidade muito à frente. Qualquer ação que a gente executa de melhoria ou de retomada do valor realizado mais próximo ao orçado demanda tempo. Tá? Ações de telefonia móvel demandam no mínimo 60 dias. Ações de transmissão de dados demanda no mínimo 90 dias para surtir efeito. Então, o acompanhamento mensal garante justamente qualquer desvio que aconteça, em cima da hora já aconteça a equalização ou algum plano para trazer de volta os valores à realidade. E a apresentação dos resultados. É importante ter aí a reunião de alinhamento quinzenal, onde são analisados todos esses desvios. Por que é importante quinzenalmente tratar? Justamente por essa curva de demora das ações ocorrerem efetivamente. Então é importante toda a corporação que esteja envolvida com o orçamento reunir-se quinzenalmente, mostrar onde são os desvios, quais são as sugestões para a correção de todos esses processos. O dashboard evolutivo semanal é possível, é um relatório onde a gente faz, mediante aquilo que tem orçado, os valores que já são carregados no sistema, elaborar, ter a ideia de como que a gente vai fechar o mês. Tá? Semana a semana, com a entrada dos valores, a gente consegue fazer o comparativo com o último mês, o comparativo com aquilo que a gente orçou e entender se estamos no caminho correto. E o dashboard de fechamento mensal, onde consolida-se efetivamente todas as ações daquilo que foi orçado, planejado e o que foi realizado. Tá? Obrigado, Daniel. Vamos colocar mais uma enquete no ar agora. Vocês responderem? Um minutinho só, por favor. Como você controla os gastos com telefonia? Uso planilha verificando os gastos. Verifico com o meu financeiro os gastos para eliminação de valores. Uso o sistema que mostra os gastos e oportunidade de redução. Tá ok, pessoal. Encerrando essa enquete. Obrigada. Obrigado, Daniel. Bem, concluindo um pouco do que o Daniel colocou rapidamente para a gente, orçamento é a base para todo e qualquer projeto de gestão de telecom. Né? Com ele é possível não apenas projetar as despesas diárias por cento de custo, mas também dimensionar novos investimentos e identificar possibilidades de redução. Né? Então você acaba tendo uma visão ampla do que vai acontecer no ano
e já tentar identificar onde estão os maiores gastos e tentar já traçar algum plano de ação, né? Apesar de todo o esforço que todo mundo acaba fazendo aí para fazer orçamento, sabemos que é bastante trabalhoso, um item que é muito importante é esse acompanhamento mensal que o Daniel colocou para a gente, que é isso daí que faz com que desvios vão acontecer, a gente nunca consegue prever tudo, e esse acompanhamento mensal é muito importante para a gente ir acompanhando no forecast e tentando fazer ações para diminuir, né, as eventuais aumentos, para a gente conseguir fechar o ano no que foi orçado. Mais uma enquete, a última enquete que a gente tem que colocar para vocês, a gente depois nós vamos ter que compartilhar um pouco da resposta, para vocês terem uma ideia de como que estão, como todos estão tratando o orçamento, né? A última pergunta. Você quer contato da Navita para ajudar o seu orçamento anual de telecom? Então a Navita está propondo aqui uma nova oferta, que exatamente na nossa experiência, tivemos algumas experiências bastante positivas em relação ao orçamento, né? E lógico, não é só orçamento, vale tudo, né? Toda a parte de gestão, inventário é muito importante, conhecimento das políticas da empresa, é um todo, né? O orçamento, na verdade, ele é o final de todo um processo de gestão bem conduzido, né? Então, a gente consegue ter essa visibilidade do orçamento. Lembrando que esse material está disponível no nosso site, para vocês fazerem o download. E vamos também disponibilizar esse vídeo, se alguém quiser depois compartilhar aí com a sua equipe, vai estar disponível também para vocês. Estamos fechando a enquete. Finalizando o tempo, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Mais uma vez lembrar que este vídeo também, como o Maurício comentou, e o guia de como planejar o orçamento estão disponíveis no site da Navita. Caso tenham algumas dúvidas, estamos abrindo agora também o chat para que vocês façam algumas perguntas e vamos efetuar a leitura para todos vocês.